Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1083. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Brusque e Amazonas pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Segundo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo CRB e Criciúma pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo Bahia e Fortaleza pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo Cuiabá e Goiás pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sexto jogo São Paulo e Grêmio pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Botafogo e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo Milan e Juventus pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Juventus nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Décimo jogo Flamengo e Vasco da Gama pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo Internacional e Santos pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo Avaí e Ceará pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo Coritiba e Palmeiras pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 14º jogo Bragantino e Fluminense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.